Criaturas perigosas existem no mundo inteiro, mas você sabe o que elas são capazes de fazer e quais você precisa evitar? No vídeo de hoje eu preparei uma lista de insetos e principalmente aranhas que estão só esperando o melhor momento para usar o que eles têm de melhor: o veneno e a capacidade de te assustar. Então é melhor você se preparar, vem comigo porque o compilado de hoje tá sensacional. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Lenomia obliqua. Eu sei que olhando pra essa criatura de cara, ela até parece que veio diretamente de um filme da Disney, né? Por ser basicamente uma bolinha fofa. Entretanto, não se deixe enganar pela aparência da Lenomia obliqua, viu? Uma espécie de mariposa que habita as florestas tropicais da América do Sul. E essa bolinha peluda aí é na realidade apenas uma das etapas do seu ciclo de vida, conhecida como estágio larval. Imagino que alguns de vocês até se sentiram atentados a pegar essa criatura em mãos, ou até mesmo, quem sabe, adotar uma pra ter aí em casa, né? Principalmente porque o seu estágio de mariposa também é muito bonito. Digo, se você é do tipo de pessoa que consegue achar insetos bonitos. Mas bom, naturalmente, nós humanos temos assim uma repulsa de insetos, e essa é uma tendência de sobrevivência, uma vez que existem muitas espécies perigosas, né? Então, na dúvida é melhor evitar tudo. Mas voltando pro caso dessa bolinha de pelo, não se deixe enganar, viu? Já que esses seus pelos aí são na realidade uma estrutura coberta por espinhos venenosos, que apenas ao entrar em contato com a nossa pele já são capazes de uma variedade de sintomas, desde uma dor intensa no local até mesmo náuseas, sensação de queimadura, dor no peito, dificuldade de respirar, entre outros. Quem acidentalmente encostou nessas criaturinhas aí diz que a dor que sentiram foi algo semelhante a de quebrar um osso. Aranha caçadora. As aranhas da espécie Sparacidae é a família que incorpora o grupo de animais caçadores, tendo ali mais de 1.300 espécies pertencentes a ela, sendo encontradas em diversas partes do mundo, viu? No caso das aranhas caçadoras gigantes, estamos falando aqui de uma espécie caçadora que vive na Austrália e é um dos maiores membros da sua família, principalmente no quesito perna. Ela, assim como outros membros da sua família, recebeu esse nome de caçador por conta da sua prática de obtenção de alimento, que geralmente envolve, adivinha aí, adivinha? Caça, né? As aranhas caçadoras gigantes contam com as pernas enormes ali, como eu falei, né? Isso em relação ao tamanho do seu corpo, que permite a ela a habilidade de perseguir e saltar em direção de presas numa velocidade que ninguém imagina. Ela conta com um grupo de 8 olhos compostos, que são separados em duas linhas de 4 apontados para frente. Esses olhos agem bem como os nossos mesmo, porém focados para que ela seja capaz de perceber qualquer movimento frontal em perfeito detalhe, algo que para nós não é tão necessário assim, por isso temos 2 olhos ao invés de 8. Porém, para um inseto que vive ali no solo das florestas, que são cobertos por camadas e camadas de matéria orgânica e criam verdadeiros labirintos, tornam muito necessários o uso de uma quantidade tão grande de olho, não é mesmo? Olha o tamanho desse bicho, de fato é gigantesco. Formiga Cabo Verde. Conhecida como formiga Cabo Verde, essa é talvez uma das espécies de insetos mais famosas de toda a Amazônia, já sendo mencionadas em outras listas aqui do canal também. Normalmente os tópicos de cada vídeo não dão tempo de contar tudo sobre um animal, então vale a pena voltar com ela aqui para falar um pouco mais sobre as capacidades dela, né? Eu vou me aprofundar um pouco mais na toxina que essa formiga tem, já que apesar de não ser uma espécie diretamente fatal, pelo menos para nós, né, a sua ferroada injeta um veneno que é capaz de paralisar animais até mesmo maiores do que nós. Desse modo, mesmo que ela não vá te fazer cair duro no chão em instantes, como algumas outras espécies de insetos fazem, você estar no meio de um dos ambientes mais hostis do planeta, lar de crocodilos, sucuris, onças, e ainda ser ferroado e paralisado por uma formiga, bom, certamente vai selar o seu destino, viu? Mesmo não te matando ali de cara, elas te colocam em uma situação que você dificilmente vai conseguir sair. As formigas Cabo Verde são um exemplo bem claro de que uma espécie não precisa ser fatal necessariamente, né? Para que possa contribuir com a morte de outra espécie. Tarântula comedora de pássaros.
Tarântulas geralmente já são uma espécie de aranhas que é conhecida por conta do seu tamanho considerável. Porém, o caso das tarântulas comedoras de pássaros é ainda mais intenso, já que elas são consideradas tarântulas gigantescas. Mesmo tendo um veneno que auxilia ela na hora de caçar, essas aranhas não são das mais letais pra gente. Geralmente, os animais com os venenos mais letais são pequenos em tamanho, já que a sua energia é direcionada para a produção desse veneno e não para manter um corpo maior. Assim, para lidar com as ameaças, essas aranhas contam com uma técnica que envolve esfregar os pequenos pelos que ela possui ali nas suas presas para gerar um ruído que pode ser ouvido a até 5 metros de distância. Mas olha só, o terror para quem não gosta de aranhas vem agora, viu? Uma vez que por ninhada elas geram ali de 50 a 200 novos filhotinhos, que apesar da maioria não chegar à vida adulta, é claro, uma boa parte chega sim, viu? O que chama atenção para essas aranhas em específico é também o seu hábito alimentar, que no caso consiste em caçar pássaros. Família, a gente tá falando aqui de uma aranha gigante que ainda por cima consegue caçar pássaros. Centopeia gigante da Amazônia. Agora tá na hora da gente ter aquele combustível de pesadelo servido numa bandeja de prata, sabe? Ou pra ser mais preciso, eu vou servir pra vocês agora a apresentação da centopeia gigante da Amazônia. Só de ouvir esse nome já dá até um arrepio. Imagina só ver uma dessas criaturas de pertinho. Mesmo que a aparência dela não seja capaz de te deter em seus passos, eu tenho certeza que a sua descrição vai definitivamente colocar um ponto a mais nessa história. Essa espécie de centopeia é conhecida mundialmente como a maior, mais agressiva e mais venenosa entre todas as centopeias do planeta, podendo crescer para um tamanho de uma régua escolar, 30 centímetros ali. Eu tô falando aqui não de um tamanho em centímetros, mas de um comprimento suficiente para dar um pavor em muita gente. Para você ter uma ideia, a dieta desse inseto é realmente nada restritiva, onde elas basicamente se alimentam de qualquer coisa que sejam capazes de matar. Pesquisadores monitoraram essa espécie por um tempo e foram capazes de identificar um padrão único na hora de caçar morcegos. Elas entram nas cavernas durante a noite, quando os morcegos saem ali para buscar o alimento, e ficam aguardando o amanhecer, quando eles retornam para dormir. Assim, quando os pobres coitados estão ali retornando para o seu lar, acabam sendo surpreendidos por uma chuva de centopeias, que se prendem ali no teto da caverna e saltam em direção às suas vítimas, que são paralisadas com veneno e consumidas no chão. Esse animal dá um medo, viu? Caranguejeira rosa salmão. A caranguejeira rosa salmão é uma espécie de aranha gigante e é brasileira, viu? Ela é uma das escolhas mais certeiras para quem pretende criar insetos do tipo em casa, uma vez que ela é uma das espécies mais simples de reproduzir e conta com desenvolvimento bem rápido, facilitando bastante na hora de cuidar delas adequadamente, principalmente se uma pessoa é inexperiente e tá entrando no ramo de animais exóticos já há pouco tempo, né? Um detalhe curioso sobre essa espécie é certamente a capacidade adaptativa, uma vez que essa é uma das poucas aranhas que consegue sobreviver em climas bem quentes e secos, podendo aguentar ali longos períodos nessa condição sem sofrer problemas na sua saúde. Elas também são aranhas não escaladoras, ou seja, acabam passando toda a sua vida no solo. A habilidade é voltada para escavação mesmo, sendo muito boas na hora de construir ninhos. Porém, ao contrário das aranhas com hábitos semelhantes, as caranguejeiras rosa salmão passam a maior parte da sua vida expostas ao ar livre. Entretanto, olha só, essa espécie só é capaz de fazer isso por conta da sua camuflagem, é claro, né? Ela tem uma coloração ali que confunde bem com as folhas caídas no solo. É de fato uma aranha gigante que ninguém gostaria de ver ela do nada, né? Inseto beijoqueiro. O inseto beijoqueiro, ou como é conhecido no Brasil, mosca varejeira, é uma espécie que ganhou esse nome por conta do seu bizarro hábito alimentar, que desenvolveu depois de entrar em contato com seres humanos, óbvio, né? Basicamente, se consiste em se alimentar do que resta nos cantos da nossa boca. Se isso já não fosse nojento por si só, elas ainda contam com um detalhe ainda mais aterrorizante. Pra nós, pelo menos, né? Seu sistema digestivo é extremamente curto, ou seja, sempre que ela come algo novo, outra coisa tem que sair. Entendeu aí? Eu tô aqui evitando ser muito descritivo, né? Mas você sabe do que eu tô falando. Isso, por si só, já seria completamente horrível, né? Se elas não fossem um grande transportador da famosa doença de Chagas, que é fatal pra nós humanos. Ou seja, estamos falando aqui de um inseto que vem comer na nossa boca e larga ali um número 2, né? Que na realidade é um negócio que pode ser fatal, cara. Quero nem falar muito. Bom, tem um detalhe, tá? Esse inseto não é exclusivo na Amazônia,
sendo importante que você possa identificá-lo em qualquer lugar do Brasil que você estiver. Então dá uma olhada bem pra esse animal aí e fique atento, tá? Não deixe de pousar em você. Que nojo. Gramstola antaracena. A Gramstola antaracena é uma das aranhas predadoras mais vorazes que habitam os solos da floresta brasileira. Porém, no seu caso, ela também foi descoberta pela humanidade no momento em que sua espécie estava ali com poucos indivíduos. Logo, encontrar exemplares para estudar essa aranha é algo ainda mais difícil do que outras ali, né? Por uma questão semelhante que eu falei anteriormente. Essas bichinhas aí tem pouco, tão escondida e é difícil, né? Acredita-se que as alterações climáticas nas últimas décadas tenham sido um fator que contribuiu para sua diminuição na natureza, uma vez que elas não são tão adaptáveis a climas mais quentes. Por conta disso, encontrar informações sobre essa espécie até na internet é uma tarefa complicada, viu? Um detalhe curioso que eu consegui encontrar foi que aparentemente essa é uma aranha interessante para se ter como pet. Muita gente gosta dela pelo tamanho, né, e pelo jeitão desengonçado dessa gigantesca. Aranha armadeira. A aranha armadeira brasileira é algo que deve ser levado em consideração quando a gente decide se aventurar pela Amazônia. Também conhecida como aranhas de bananeira, as armadeiras são uma espécie que faz parte do gênero Peonotria, o que literalmente significa assassino em grego, tá? E não é à toa, viu? Já que essa é uma espécie de aranha mais venenosa do planeta. Sabe, se alguém fosse imaginar um inseto assassino para fazer um filme de alienígena, bom, essa aranha aí iria deixar ele comendo poeira fácil, já que ela por si só parece um monstro de filme de terror na vida real. O que torna essa criatura tão caliente é que o seu veneno é na realidade formado por um coquetel de toxinas, embebidas ali em proteína e peptídeos, aonde elas desenvolvem uma verdadeira arma química ambulante. Só para vocês terem uma ideia, se esse veneno fosse extraído e utilizado como uma espécie de arma de guerra, bom, certamente teríamos um crime de guerra acontecendo por tamanha toxina. Sua toxina ataca diretamente o sistema nervoso e conta com proteínas que enfraquecem as barreiras ali que estariam dificultando a disseminação no resto do corpo, né? Então, sem essas barreiras, você sabe que é desastre puro. Ao receber uma ferroada, uma vítima humana sentiria uma dor intensa na região, aonde depois disso a dor iria se tornar sistemática, ou seja, você sentiria ela por todo o seu corpo. Essa sensação certamente emitiria sinais de alertas graves para o cérebro, o que pode causar uma série de sintomas, desde alteração nos batimentos cardíacos, suor, vômitos, dor abdominal, hipotermia, vertigem, visão embaçada, convulsão e até mesmo em alguns casos até colocar em um estado de choque. Apesar de ser possível, nem todos os casos de mordida dessa aranha são fatais para nós. Porém, é sempre bom estar de olho, viu? Aranha Hércules. Se você é um inseto e recebe ali o nome de um semideus na hora de ser nomeado, certamente pouca coisa você não é, né? Esse certamente é o caso da aranha Hércules, que é uma espécie nativa do continente africano. Essa aranha tem um hábito domiciliar bem curioso, sendo conhecida por escolher ou cavar buracos bem fundos na terra, onde elas possam se defender como a sua casa. Essa aranha tem um hábito domiciliar bem curioso, sendo conhecida por escolher ou cavar buracos bem fundos na terra, onde elas passam a defender como sendo a sua casa. Entretanto, apesar de serem bem interessantes, não há muito que se saiba sobre essas aranhas, já que elas estavam ali na beira da extinção no momento que foram descobertas pela humanidade. Assim, o que a gente conseguiu fazer foi preservar o que dava, né? Hoje é possível que existam alguns milhares ou até, quem sabe, centenas de exemplares delas na natureza. Porém, de acordo com algumas fontes, pode ser que esse valor esteja errado e que há até chances delas já ter sido extintas no meio natural. Os últimos exemplares presentes se encontram atualmente em institutos de preservação, onde nós humanos tentamos reverter a situação da espécie. Mas claro que nem sempre é possível, né? Bombus transversalis. A Bombus transversalis pode até ser uma espécie que te deixa confuso com o nome científico, porém na prática elas são ali uma espécie de abelha que é nativa da floresta amazônica. O que chama mais atenção para essa espécie é a sua escolha arquitetônica, já que enquanto outras abelhas optam pelas alturas dos galhos das árvores, como na floresta amazônica, a verticalidade é algo muito mais comum entre as espécies de sobrevivências por lá, as abelhas que lá vivem optam por uma estratégia diferenciada, construindo
seus ninhos no chão da floresta. E isso muda muito do seu comportamento geral na realidade, já que elas, por exemplo, costumam ir atrás de comida de uma maneira mais semelhante a formigas do que abelhas, caminhando por trilhas onde elas aproveitam daquele solo rico em nutrientes para encontrar tudo o que precisam para se sustentar, né? Além disso, utilizando essa estratégia, elas acabam competindo espaço com animais que não são acostumados a lidar com abelhas, onde a sua habilidade de voar acaba se tornando uma arma muito vantajosa. Apesar de não serem diretamente letais para os seres humanos, elas têm aquele elemento surpresa que você, bom, tava imaginando naquele momento pisar numa colmeia. Então, eu falei, faz um ninho no chão. Imagina ser ferroado do nada de surpresa, ainda mais se você tiver, sei lá, perdido, né? De toda forma, meus queridos, esses animais sempre vão merecer o nosso respeito, já que por meio de uma estratégia totalmente diferente do que espécies semelhantes a ela, essas abelhas foram capazes de sobreviver em um dos ambientes mais hostis e biodiversos do mundo, né? Escorpião imperador. O escorpião imperador é uma das espécies mais antigas que divide espaço conosco no planeta atualmente, tendo ali cerca de 430 milhões de anos. Se você quiser um ponto de referência para compreender a dimensão desse valor, basta olhar para a nossa própria espécie, que existiu apenas por 1,5 milhão de anos nesse mundo. Está existindo por enquanto, né? Ou seja, eles estão aqui na Terra há quase 300 vezes mais do que o tempo que nós. Só para vocês terem uma ideiazinha aí. Essa é uma espécie realmente muito poderosa, com uma capacidade de adaptação tão grande que está presente em diferentes climas ao redor do mundo. Estando ali nos Estados Unidos, Ásia, América do Sul, África, bom, eles vão e se adaptam mesmo. Eles dominaram o mundo muito tempo antes de nós humanos fazermos isso. Para nossa sorte, ao longo dessas centenas de milhões de anos, o seu veneno foi sendo selecionado para ser mais preciso, ou seja, a toxicidade se adequou ao ideal para sua alimentação, que é formada por grilos. Ufa! No entanto, isso novamente só vale pro caso de seres humanos adultos, né? Uma vez que para crianças a história é bem mais aterrorizante, ainda mais porque essa espécie é bem furtiva. Então, geralmente ferroadas acontecem sem que a criança se dê conta que o inseto estava por perto. Tava ali nas cobertas, no meio do colchão, nos brinquedos que estão fora de casa. É sempre bom ter atenção. Tarântula do joelho dourado. Gramstola pushreps, ou tarântula de joelho dourado, é uma tarântula razoavelmente grande encontrada nas Américas. É comumente vista em pastagens da América do Sul, especialmente em lugares como a Argentina. É de cor marrom, com listras amarelas douradas em torno das articulações dos joelhos e pernas, e bom, por esse motivo que ela recebeu esse nome, né, de joelhos dourados. Essa espécie é muito dócil e por esse motivo se tornou super querida pelos amantes de animais exóticos no exterior. Outro fator que contribuiu para sua busca para domesticação ali é que elas são aranhas que não necessitam de muito espaço. Sendo um tanquezinho ali de 20 litros é mais do que suficiente para que ela viva sem estresse. Vale ressaltar aqui, meus queridos, que bons animais exóticos, assim como algumas espécies de cobras, répteis no geral, né, até algumas aranhas, né, aracnídeos ali, não gostam de muito lugar aberto, porque se sentem mais ameaçados, por isso que indicam locais menores para se ter como pet. Aranha camelo. Uma aranha camelo na sua frente definitivamente te deixaria em pânico, mesmo que você não fosse alguém que tem necessariamente medo de insetos. É que essas aranhas, bom, eu vou dizer uma coisa, elas são grandes, viu? Apesar de não serem ali uma ameaça pra nós, ainda bem, né? Elas são um verdadeiro terror na vida dos insetos. Pequenos roedores, grandes roedores e até mesmo, eu posso dizer pássaros, tá? Isso graças às suas presas gigantescas, que representam mais do que 33% da massa total do corpo desse bicho. Assim, mesmo que você seja ali maior do que ela, essa aranha é capaz de te prender numa mordida que nada vai soltar, viu? Um detalhe curioso é que elas contam ali com uma estrutura que lembra pelos, que trabalham para auxiliar na hora delas lidarem com o calor escaldante dos desertos. E olha só, elas costumam habitar em desertos mesmo. Além disso, mesmo tendo um corpo gigante, essas aranhas conseguem ser mais rápidas do que a maioria dos insetos desse tamanho, cobrindo distâncias impressionantes em segundos, meus queridos. Para você ter uma ideia, elas conseguem atingir até 16 km por hora, em comparação à nossa velocidade média ali de uns 13, vai, quando a gente tá porgado. Então eu vou falar uma coisa pra vocês, se a gente tentar correr, o bicho pega, e se a gente ficar, o bicho come, então não é legal, né? Tarântula gigante colombiana.
A tarântula colombiana, também conhecida como tarântula das costas menores, é uma espécie encontrada normalmente na Colômbia e chega aos seus quase 10 centímetros de extensão ali, o que dá um medinho, né, meus queridos? Só que olha só, isso de corpo, elas podem ter membros que passam dos 20 centímetros, então você imagina. Embora não seja a maior aranha dessa lista, é uma tarântula enorme e também não funciona sozinha, viu? Na Colômbia, ela mantém uma amizade muito linda com um sapo, chamado sapo zumbido pontilhado. O sapo ajuda a defender a aranha dos seus predadores e a tarântula protege os ovos do sapo ali, né, das formigas que querem comê-los. É uma relação simbólica ali muito legal e mostra que por mais que nós humanos imaginamos que a união e compaixão sejam características nossas, geradas por meio da racionalidade, na prática a natureza mostra bem o contrário, né? Cerbalus araveneses. A Cerbalus araveneses é uma espécie de aranha rara de ser encontrada que faz parte da família de, aracnídeos caçadores, sendo encontrada ali no Vale Arava, que fica em Israel e também pode ser vista na Jordânia. Elas são aranhas noturnas que andam pelas areias do deserto ali em busca de alimento, escondendo seu corpo na areia e pegando uma vítima desprevenida que vai passando por cima e nem vê que a bichinha tá lá, viu? Mesmo já sendo uma espécie rara de ser encontrada, a tendência é que essa sua característica aumente ainda mais, uma vez que seus habitats estão sendo severamente destruídos por conta da construção de fazendas e de mineradoras na região em que elas vivem. Bom, pera aí, esse vídeo tá acabando, mas você pode continuar me acompanhando clicando em um vídeo que tá aparecendo pra você agora. Eu preparei ele pra você, tem algo sensacional lá, tá? Vem comigo, porque você sabe, o universo é o universo. Valeu!